Pessoal do Facebook também tá entrando, Dr. Tiago Godoy. Boa noite. Vamos só aguardar aí um pouquinho, pessoal, entrar mais aqui no nosso ao vivo. Estamos chegando. Vamos lá, estamos chegando. O pessoal no Facebook também, através da rede social, Facebook do Dr. Tiago Godoy. Tá como, Dr. Tiago Godoy, advogado? Tiago Godoy, advogado, só. Isso aí, vamos lá. O pessoal do Facebook tá ouvindo, tá normal. Pessoal do Facebook, tá ok? Todo mundo? Ok. Prazer, uma boa noite pra vocês. Boa noite, Gabi. Daqui a pouco vai aparecer aqui. Ok. E aí? Pessoal, boa noite. A gente já vai começar, como a doutora Jaqueline bem falou. Hoje a gente está num time de peso, né? Peso maior para cá. Peso dos dois lados, viu, gente? Por Peso dos dois conta lados. do nível de conhecimento sobre o tema. Pode soltar ali a imagem, Aqui, né? ela vai Isso, aparecer. aê, o pessoal agora do Facebook nos vendo. É que demora um pouquinho. Tá vendo que tem um atrasinho ali, mas tá. Tem lá, até a pessoa do Facebook estiver acompanhando também, mas segue lá, galera, não sai daí. Vamos começar a trazer e muito conteúdo para vocês aí acerca de violência doméstica, né? Com certeza é algo que tá todo mundo desesperado procurando ajuda nesse tempo, né, doutor? A gente tá, quanto mais informação, melhor. E o pedido, por enquanto, é para que vocês possam ir compartilhando aí. Quem está no Isso Instagram, aí, galera, compartilha, segue a flechinha, né, doutor? tem uma flechinha ali, compartilha, já começa a enviar para o pessoal. Compartilhe com seus contatos, por favor. E no Facebook também, gente, vamos compartilhar, por favor. Facebook é mais prático, né? Eu acho. Isso aí. Então vamos começar, doutor? Vamos lá. Já vamos ser pontuais, já estamos atrasados por 5 minutos. Vamos tentar ser pontual aqui agora. Eu vou monitorando as perguntas, tanto aqui, tanto aqui. Certo. Vocês que têm perguntas, Facebook, Instagram, por favor, deixe sua pergunta aí, coloca aí para nós e a gente vai tentar conversar e passar para vocês, tentar saná-las, ok? Bom, doutor, então vamos dar início aqui agora, nosso primeiro assunto nesse roteiro. O tema da nossa live de hoje, o tema principal é violência doméstica. A gente está olhando um pouco aqui, porque são câmeras diferentes, tá, pessoal? É violência doméstica, como enfrentar essa pandemia. É um tema nunca foi tão atual, né? Hoje eu estou aqui com a doutora Jaqueline, que é especialista em direito penal, criadora do Movimento Coragem. Depois segue lá o perfil do Movimento Coragem. @Movimento Coragem, pessoal, segue lá. E também o perfil da doutora Jaqueline. Aliás, vocês já estão assistindo nele, né? O pessoal aí do Facebook não sabe, @JaquePBatista. Exatamente. E nós vamos falar hoje sobre esse tema que está um tema palpitante, né? Um tema muito atual, que é a violência doméstica, né? E como que a gente pode enfrentar isso. O nosso objetivo aqui é dar para vocês algumas ferramentas, né? Não só para as vítimas, né? Mas também para aqueles que de alguma forma conhecem, enfim, né? Tem alguma relação com pessoas que você sabe que sofrem disso, né? De violência doméstica. Então a intenção é passar essas ferramentas e também falar um pouco sobre algumas soluções, né? Uma rede de atendimentos que a Lei Maria da Penha ela propõe. É isso, né, doutor? Exatamente, doutor. E, bom, antes de que a gente, eu acho que entre no assunto em si mesmo da Lei Maria da Penha, né, doutora? É importante a gente começar falando sobre a questão desse aumento de violência doméstica nessa época de pandemia. Aumento significativo, né? As pessoas estão mais em casa e aí, em vez de fazer coisa boa, né, acaba fazendo coisa ruim. Exatamente, doutora. E aí esse aumento, já tem estudos que falam sobre esse aumento da violência doméstica. Principalmente o brasileiro, ele não sabe conviver em casa, em família, né? A gente, todos os dias, nós levantamos, cada um vai para o seu trabalho e as crianças vão para a escola. Hoje as mães estão vendo como dá trabalho ter filho em casa. Alô, as professoras que tomam conta dos seus filhos, né, doutor? O senhor tem filhos também, o senhor sabe como é difícil ter criança em casa. Demais. E o tanto que o professor tem um trabalho especial com essas crianças. Então, e a falta que faz a escola hoje em dia. Então, eu acredito, doutor, que essa falta de costume das famílias brasileiras em não ter esse contato sempre, de estar todo mundo em casa com as crianças, está gerando sim uma tensão maior nessas famílias.
as crianças, essa insegurança de vou abrir comércio, fecha comércio, a insegurança de que acaba a quarentena amanhã, não acaba a quarentena amanhã, vai abrir o fora ou não vai abrir o fora, doutor? Pois então, essa questão de insegurança no amanhã está gerando grande tensão nas pessoas e devido a isso o aumento dessa tensão acaba gerando uma violência. A mulher é muito mais simples para ela conseguir não agredir, por exemplo, o homem, né? A mulher eu acho que ela agride mais em palavras, né, gente? A gente dá uma cutucada, você não tá dando conta de fazer tal coisa e tal. Então assim, a mulher ela tem dessa, eu vou falar pra você, eu sou mulher. Um salve aí, papai sabe como que é papai e mamãe, que a gente dá umas, né? Mas essa questão de que a mulher às vezes dá essa cutucada no homem, doutor, leva o homem a fazer coisas que ele não faria se não tivesse todo mundo em casa, se não tivesse aquela tensão dentro de casa. E ele, sem pensar nas consequências, acaba sendo levado pela emoção. Uma coisa muito importante, doutor, nós estávamos conversando antes de começar essa live, a importância que tem das pessoas procurarem um terapeuta, um psicólogo, nessa fase difícil que nós estamos vivendo, em que tá todo mundo ficando meio maluco, vamos falar assim, tá todo mundo inseguro, tá todo mundo, não sei como que vai ser amanhã, não sei se vou ter cliente, né, doutor, se vão pagar meus honorários para poder pagar o aluguel. Então, assim, é algo que não só nós aqui com o nosso trabalho, mas imagina o pai de família que tem que pagar o aluguel da casa, e é ele que põe a comida em casa, e muitas vezes o homem não deixa a mulher ir trabalhar, porque ele tem vivemos ainda numa sociedade machista de que o homem ele vai dar conta de prover o lar dele. Então ele não deixa, ele afasta a mulher do mercado de trabalho, afasta a mulher de um curso superior, por exemplo, e ela vai ficar em casa, cuidando dos filhos, e isso daí é algo que eu vejo muito ruim, porque agora com essa pandemia ele está tendo literalmente que se virar nos 30 para dar conta de aluguel, de comida, de N coisas, e que com certeza essa mulher é capaz de, no momento de insegurança e raiva, algo do tipo assim, ela vai tacar na cara dele, e ali ele vai estar praticando, infelizmente, um ato de violência contra ela. Seja a violência, de acordo com a Lei Maria da Penha, né, doutor? Artigo 7º, ela traz 5 formas de violência. Temos a violência física, que é aquela que todo mundo conhece, porque ela deixa marcas no corpo. Temos a violência psicológica, que não deixa marcas no corpo, mas deixa marcas na alma. Temos a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral. A violência moral também é um dos tipos de violência bem conhecido, que é quando tem aquela troca de carícias através de palavrões e termos de baixo calão, né, doutor? Sua vagabunda, sua puta e tudo mais. Desculpa aí quem tá ouvindo, espero que não tenha crianças na sala, mas vamos deixar claro como funciona. E tem essa troca de carícias aí entre as partes que acaba motivando, né? Eu falo que a violência, doutora, ela foi estudada por um ciclo. A primeira fase da violência é um ato de tensão. Esse ato de tensão no ciclo da violência, ele se consuma quando as partes já nervosas, seja por algum motivo que seja a insegurança financeira, essa insegurança do trabalho, o nervoso mesmo, as crianças, tá deixando todo mundo tenso dentro de casa. E no caso, devido a essa tensão, o homem às vezes chega em casa e a mulher, sem querer, fala assim, cadê a carne que eu pedi pra você trazer? O homem esqueceu o dia inteiro corrido, trabalham N coisas pra fazer, e a mulher vira e fala assim, não, você não presta nem pra isso. E às vezes o homem chega em casa também cansadíssimo, ele olha a toalha na cama e fala assim, olha essa casa desarrumada, o sapato das crianças jogado pra tudo quanto é lado, toalha na cama, e você não presta pra nada, porque além de você não trabalhar, você não estuda, você ainda não presta nem para cuidar da casa. Isso daí é algo extremamente complicado, que a mulher, ela vai pensar muitas vezes, nossa, coitado, ele tá cansado, o dia inteiro de trabalho, eu vou dar uma moralzinha para ele, eu vou entender. E aí, vamos colocar assim, aceitando esse desprezo por parte do homem, a mulher, ela arruma desculpas. E aí entra a segunda fase desse ciclo de violência, que é o ato da violência em si. Dessas 5 formas de violência que eu falei pra vocês, o homem pratica uma delas. E depois, quando ele percebe que a mulher, talvez a ficha dela dá um estalo assim, ela fala, nossa, talvez Aí vem a lua de tá mel. acontecendo.
O doutor já tá sabendo de tudo, gente. Vem a terceira fase. A fase da lua de mel, que é aquela em que o agressor, ele tenta minimizar aquela violência que ele praticou, pedindo desculpas, levando chocolate, leva a mulher para jantar e dentre essas coisas, tentando realmente minimizar aquela violência que ele praticou e com juras de que nunca mais vai praticar. Então eu vejo, doutor, que esse daí é um dos motivos. Na verdade, esse daí é o estudo realizado por psicólogos do motivo da mulher permanecer tantos anos num relacionamento abusivo. É um ciclo que vai se concretizando e sempre com pedidos de desculpas e leva pra jantar e a mulher fala assim, nossa, mas ele estava cansado, vou perdoar dessa vez. Quem sabe ele muda. E muitas vezes é filhos. Quem sabe ele muda, eu quero que meus filhos cresçam com o pai. Exatamente. Ou ela depende dele financeiramente. Né? Exatamente. E além disso tudo, eu vejo que uma das pressão da sociedade piores pra causas, manter. Revitimização é o nome disso, doutora. A revitimização que familiares, poder executivo, poder judiciário faz em cima dessa vítima em virar e falar assim, mas por que você aguentou tanto? Por que só agora? Mas será que você vai dar conta de manter sua família, de cuidar dos seus filhos? Será que você vai dar conta? E essa mulher, ela não tá precisando disso, gente. Ela não tá precisando de mais julgamentos em cima da sua vida, do que ela tá passando. Ela sabe o que ela passa dentro de casa. E uma coisa importante, doutor, que eu quero deixar, informar aí a todos vocês que estão assistindo. O agressor de violência doméstica, nem sempre, grande parte, eu diria 98% dos casos, algo que até mesmo a dona Maria da Penha me passou, ele não é o mesmo na frente da sociedade. O agressor de violência doméstica, na frente da sociedade, ele é um homem maravilhoso, ele é o chefe de família, ele é respeitador, ele é um funcionário público, ele é mesmo, talvez, um candidato à eleição, ou já um candidato que é nomeado, seja o presidente da república, seja uma pessoa que não tem condição financeira. A violência doméstica, ela não pega classe social, todo mundo passa por isso. Resumindo, pode ser qualquer um. Resumindo, pode ser qualquer um. Uma coisa importante que as pessoas devem ficar cientes, que aquilo que o homem está mostrando para os outros, para a sogra, para a cunhada, não é aquilo que ele é dentro de casa. Para os conhecidos, para os amigos, ele pode tratar a mulher como se fosse uma princesa na frente dos outros. E como eu falei, 98% dos casos, sim, ele trata essa mulher como uma princesa na frente da sociedade. Só que dentro de casa, quando não tem ninguém vendo, só ela sabe o que ela passa. Um dos pontos extremamente importantes, quando uma mulher decide divorciar ou que só tá namorando, falando assim, não quero mais, e as pessoas falam, nossa, mas por que ele era um príncipe, queria tanto que ele tivesse com a minha... Coitada, minha senhora, não fale isso, porque poderia ser a sua filha que talvez amanhã estaria dentro de um caixão. Então, sorte dessas mulheres que conseguem sair desse ciclo de violência, denunciar os seus agressores e principalmente conseguir enxergar esses desvios psicológicos e psiquiátricos que esse homem acaba tendo, que é um nível de ciúmes tão grande por parte dele, e que as mulheres precisam ficar espertas, não só as mulheres, mas os familiares. Por isso que é importante, se a mulher não consegue denunciar, que tenha a mãe, a tia, a prima, o vizinho, o amigo. Amigo principalmente, amiga, mulheres, que sempre ela vai estar falando assim, nossa, mas fulano ele estava com uma atitude tão estranha comigo, ele quase me bateu. Você, amiga, que está nos assistindo, e a sua amiga já te confessou um fato parecido, não deixe de denunciar. Porque a sua amiga pode estar correndo risco de vida e quando ela estiver dentro de um caixão, não adianta mais a senhora chorar. Porque aí, infelizmente, doutor, sendo friamente, vai ser só mais um número dentro de um índice governamental de feminicídio, que, infelizmente, eu já trago a notícia que no mês de abril de 2019 para abril de 2020 dobrou no estado de São Paulo. Então, tivemos um aumento de 100% de feminicídio. E agora, infelizmente, para o mês de junho, mais um em Jaboticabal. É algo que realmente é preocupante. Você, mulher, que sabe de denuncie, não se cale. Em briga de marido e mulher, sim, a gente mete a colher, eu meto a colher. Então, mulherada que está aí assistindo a gente, sabe que pode contar comigo, com certeza pode contar com o Dr. Thiago, a gente mete a colher no seu relacionamento, sim. A gente não vai deixar você morrer, a gente não vai deixar você virar mais um índice governamental.
Nós já vamos responder, eu estou vendo perguntas aqui. Já tem perguntas? Que Passando legal. no Facebook, no Instagram, a gente já vai tratar disso. Eu só queria concluir esse raciocínio que a doutora Jaqueline falou, da questão de que nós, né, como cidadãos, como pessoas, nós temos que, sim, interferir nas relações matrimoniais que a gente suspeita que haja violência doméstica. Então, isso inicia desde uma atitude nossa, né, da gente ser proativo para isso, até mesmo para a gente parar com aquelas brincadeiras. Né? Se você já ouviu, ou de repente você talvez já se pegou falando assim, ó, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é Mete sim, gente, mete sim. Ou, por exemplo, apanhou porque merece. Já ouviu alguém falar isso? Antes mal acompanhada do que só. Ou então, eu não sei porque eu estou batendo, mas ela sabe porque está apanhando. Ou a última, então, ruim ele, pior sem ele. Então, esses são o tipo de coisas que nós, né, como cidadãos, né, a gente tem que se policiar para que a gente não se pegue falando esse tipo de barbaridades, doutora. E também censurarmos aqueles que a gente ouve falar esse tipo de coisa. Né? Eu acho que é uma questão cultural, né? A gente tem que desenvolver para... Sim, doutora. Essas frases que o senhor disse já vem de uma cultura machista da nossa sociedade. Não é só a nível Brasil, não, gente. Não é só Jaboticabal, isso é a nível mundial. A mulher, nos primórdios, principalmente, ela era pintada sem olhos e apenas sem boca, sem rosto, né? Não tinha expressão nenhuma. A mulher antigamente ela era pintada apenas com seios, amostras e a voz. A mulher era vista simplesmente como reprodutora só. E era para isso que ela servia. Hoje em dia não mais, gente, acabou isso. Nós mulheres, nós conquistamos o nosso mercado de trabalho, nós conquistamos o nosso direito ao voto e nós temos sim voz frente à sociedade, nós somos seres humanos, nós merecemos respeito. Então, cuidado com essas frases que o Dr. Tiago acabou de falar, que se encaixam dentro da revitimização que eu falei para vocês, que devemos tomar o maior cuidado para não praticarmos, que é um dos motivos da mulher não conseguir sair do ciclo de violência. Então vamos às perguntas, doutor. Vamos responder algumas para não acumular? Então, boa noite a todos que entraram aqui. Depois nós vamos agradecer. Eu costumo sempre agradecer individualmente a vocês, tá? Tá legal, pessoal? Pessoal que está entrando. Então aqui, ó, a primeira vem do Matheus. Quem comete violência contra a mulher, quais as penas e se existe a possibilidade de não assumir concurso ou cargos públicos? Certo, Matheus, obrigada pela sua pergunta. Quer responder o senhor? Eu quero. Então vai. Vamos lá, vamos deixar o doutor. Penalidades tem, só que eu vou deixar para a doutora falar, né? Porque é a tua especialidade, não a minha é direito de trabalho. E com relação a concursos públicos, existe sim, doutora? Existe, com certeza. A pessoa, na verdade, quando a pessoa vai ingressar no cargo público, ela tem que encaminhar uma FA, né, a folha de antecedentes. Eu acredito que não só crimes contra a mulher, viu, doutor? Eu acredito que a prática de crime mesmo, dependendo do cargo, ele não consegue. Principalmente violência contra a mulher, eu acredito que nenhum cargo público a pessoa condenada, vamos colocar isso aí, não é porque está em processo investigativo. Apenas condenações transitadas em julgado, ou seja, que não tem mais como recorrer, a pessoa não consegue o cargo público. Ok? E a questão das penas aí que o Matheus questiona, a violência doméstica, né, a Lei Maria da Penha, ela só tem um crime nela, que é o crime de desobediência da ordem judicial, o descumprimento da medida protetiva. Então, aquele crime, a pessoa vai presa na hora, da prisão em flagrante, preventiva, posteriormente, a pessoa fica presa. Agora, doutora, nós falamos das formas de violência, então eu posso trazer para você, Matheus, o crime de ameaça está lá no 47 do Código Penal. Nós temos a contravenção penal de vias de fato, se não me engano, é o artigo 21 da Lei de Contravenção Penal. Temos o artigo 129 do Código Penal, que é a lesão corporal. Temos, que mais? Que o homem pode... injúria, calúnia, difamação, os crimes contra a honra também, que o homem pratica contra a mulher. Temos o crime de estupro, o artigo 213 do Código Penal. Também é algo que a pessoa pode praticar. Deixa eu pensar, o que mais? Tem o crime de furto, que existe sim entre casal, a mulher não sabe, mas o cara pega dinheiro da conta dela, ou dinheiro que estava dentro da carteira dela, isso é furto, independente que está casado, artigo 155. Então assim, o agressor, ele sofre sim penas, os crimes estão em todas as leis penais, Código Penal, como eu falei para vocês, citei uma contravenção penal também de vias de fato. E existe aí outros crimes nas outras leis que a gente traz também a Lei Maria da Penha. E aí a Lei Maria da Penha vem para poder
deixar um pouquinho mais difícil para o homem. Por exemplo, uma contravenção penal, a pena dela é prisão simples, que nem existe mais, e também a questão da pena de multa. A pena de multa isolada, a Lei Maria da Penha, ela tira totalmente. Ou seja, é uma forma de tentar mostrar para esse agressor que não se paga violência com dinheiro. Então, uma das benesses que a Lei Maria da Penha traz é essa. Bem como não existe mais a forma da gente tentar tirar uma pena privativa de liberdade, que é a prisão, por uma restritiva de direitos. A gente não pode mais inverter. Existe a súmula 588 do STJ, que proíbe essa troca. O doutor tá me olhando com uma cara que ele tá impressionado, a gente não tinha combinado isso, gente. Isso não é possível, essa troca de... Trocar uma prestação de serviço à comunidade, uma prestação de pena pecuniária, uma cesta básica por violência, isso não existe. Ele vai ter que pagar com prisão mesmo, exatamente. Perfeito. A Ana Sejesic, uma mulher que é agredida, mas depende financeiramente do marido. Como agir? Quer responder? Não, deixa eu sei. Vamos lá, Ana, muito obrigada pela sua pergunta, muito obrigada por estar nos acompanhando. Ô, Ana, essa mulher, se no caso ela citou que é casada, se for casada, tiver em união, porque se estiver namorando, ela não depende financeiramente dele. Então acredito que ou casada ou vive em união estável. Quando ela entrar com uma ação de divórcio ou uma ação de reconhecimento de solução da união estável, ela pode pedir alimentos transitórios desse homem, porque se ela depende financeiramente dele, eu acredito que é porque ele tirou ela do mercado de trabalho, ele não deixou ela estudar, e o direito de família e sucessões, ele acaba, exatamente, é uma forma de alimento provisório, onde esse homem vai ter que pagar alimentos aí por um certo período de tempo para essa mulher, até que ela se ingresse aí no mercado de trabalho, ela consiga um curso superior e por aí vai. Mas tem sim, o agressor, inclusive na Lei Maria da Penha, uma das sanções é que ele pague alimentos para essa mulher. O José Reinaldo adora estatísticas. Ele está perguntando aqui, se tem dados estatísticos com relação aos agressores, né? Se ele tem algum tipo de vício, por exemplo, álcool, drogas, né? Se dentre os agressores a incidência é maior de pessoas que se utilizam desses entorpecentes, digamos assim, né? Certo. José Reinaldo, uma boa noite, muito obrigada por estar nos acompanhando. Eu te digo que assim, o que a lei traz mais é quantidade de mulheres que são agredidas fisicamente, moralmente, feminicídio, é isso que a lei traz. Porém, eu te informo que em contato com um parceiro do Movimento Coragem, o Dr. Roger Negrete, até andei comentando com ele no sábado, trouxemos esse assunto de novo em comentários, sobre essa questão. Uma das formas, um dos tipos de agressores mais comuns é o agressor machista, é o agressor que nós podemos chamá-lo de... como posso falar, doutor? Que já vem da sociedade, é o agressor... me foge a palavra. Em mim também. Mas assim, é um agressor que já vem de costumes, né? Que viu o avô agredindo, na verdade viu o pai agredindo a mãe, e esse pai que viu o avô agredindo o avô. Então esse típico agressor, que é um dos mais comuns, ele só vai agredir a mulher quando ele está ou drogado ou alcoolizado. E esse tipo de agressor, gente, eu falo pra vocês que de acordo com o Dr. Roger, ele é o menos pior. Por mais que a gente pense que, nossa, mas ele é sim, ele é o menos pior, porque ele não chega no pior ato de violência, que é o feminicídio. Ele não consegue, ele só vai brigar com essa mulher quando ou ele está embriagado ou quando ele está drogado. Em outros casos, ele é um homem perfeito, vamos falar desse jeito. A dona Silvia Helena tem acompanhado bastante as redes sociais conosco, muito obrigado por estar aqui. Ela está perguntando se tem no nosso município algum lugar para abrigar as mulheres que sofrem violência, né? Não chega a ser uma casa-abrigo, né? Não, dona Silvia, nós não temos casa-abrigo aqui no nosso município. O que nós temos é uma casa que acolhe, sim, mulheres em situação de que não tem família, não tem para onde ir, se chama Casa Maria. E lá na Casa Maria, essas mulheres, através das assistentes sociais que tem lá, eu já conheço a Casa Maria, inclusive se tiver alguém nos acompanhando, um beijo para as meninas da Casa Maria, fazem um trabalho maravilhoso, é uma equipe sensacional. E lá na Casa Maria, elas vão estar entrando em contato com a Casa Maria de Ribeirão Preto, que é a regional. Desculpa, Casa Maria não, uma casa-abrigo de Ribeirão. E aí, Jaboticabal encaminharia essa vítima para Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto vai encaminhar essa vítima para alguma casa-abrigo de verdade,
que ninguém vai saber onde que é. Porque a função realmente da casa-abrigo é de acolher essa mulher e que ninguém pode saber onde fica. Então, assim, eu acredito que existam municípios próximos que acolherão essa vítima. Que se o agressor souber, ele vai até lá. Né? Exatamente. Muito bem. Professor Ricardo, muito obrigado. Está agradecendo aqui. José Reinaldo agora faz outra pergunta. Se a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada às mulheres que agredem os homens? Não! Bom, Zé, nessa daí você vai ficar... O que eu tenho pra te falar é assim, ó. Até tem um cordel da Lei Maria da Penha. É muito interessante que ele fala sobre isso do seu tião Simpatia, super amigo da Dona Maria da Penha, que não conheci pessoalmente, mas conheci virtualmente. Ele fala exatamente isso, que e se a mulher agredir o homem, não existe, ele tem que se socorrer ao Código Penal. Conforme eu falei para vocês, existe ameaça, existe injúria, calúnia, difamação, existe vias de fato, existe N crimes que, no caso, o homem, ele pode sim se socorrer, ele deve sim fazer boletim de ocorrência, porque eu falo para vocês que eu sou não só advogada de mulheres, eu sou advogada de homens também, que estão em relacionamentos, tentando sair de relacionamentos que eram abusivos e que a mulher não deixa em paz. Então, temos aí a contravenção penal de perturbação de sossego e que o homem pode sim se socorrer à legislação e essa mulher vai ser punida pela legislação comum. O objetivo da lei é proteger a mulher, independente do relacionamento, né, doutora? Isso, porque, a Lei Maria da Penha, exatamente. É porque tem mulheres, por exemplo, em relacionamento homoafetivo, né? Exatamente. Então, no caso... Se houver violência, nesse caso, também haverá proteção. Sim, também haverá proteção, porque nós falamos em sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que comete o crime. Então, o sujeito ativo pode ser tanto mulher quanto homem. Ou seja, uma mãe que está agredindo sua filha, no caso, por exemplo, relação de primos, relação de cunhadinho. A vítima sempre tem que ser mulher. Então, por isso, Zé, que não dá para o homem se socorrer à Lei Maria da Penha. Ele vai ter que se socorrer ao Código Penal. O pessoal está preocupado com os homens aqui. O Matheus está perguntando assim, se tem no Brasil alguma experiência de grupos de autoajuda para homens que cometem esse crime. Na minha opinião... de homens que praticam a violência doméstica? Será isso que ele quer saber? Isso teria algum impacto positivo. Porque eu acho que a intenção da pergunta dele aqui é assim, acabar com o problema na fonte, né? O Matheus... Então é tratar o homem para que o homem não venha cometer o... Tá. A Lei Maria da Penha, ela traz isso que você acabou de falar, Matheus. Ela traz a criação, quando a priori, como se fosse uma pena para que esse agressor pague, tá? Participando de grupos de apoio. Então, por exemplo... existe o AA, né, para quem é usuário de drogas e álcool. Então era para existir também um grupo de apoio de agressores, mas eu falo para você que eu desconheço a existência de qualquer um deles. E atualmente, agora em 2019, eu acredito que foi fevereiro ou março, houve uma alteração na Lei Maria da Penha, que, como eu digo, muita coisa para estrangeiro ver, falando da medida protetiva de que o agressor deve ser encaminhado a centros de apoio. Então, por que eu falo que é para estrangeiro ver? Porque a lei é linda, a lei tem tudo. Falta os entes governamentais, União, Estados, DF, municípios, criarem esses vários órgãos. Muito bem. Tem alguma no Instagram, doutor? Alguém falou alguma coisa no Instagram? Tem vamos responder um pouco do Instagram. A Núria Simieli quer saber, na nossa opinião, o que falta para a medida protetiva ser mais eficaz, porque sabemos que muitas mulheres têm essa medida, mas mesmo assim acabam perdendo a vida, né? Certo, Núbia, muito obrigada pela sua participação conosco. Bom, a questão da medida protetiva... Gente, medida protetiva é um papel, tá? Tô aqui com papel. Isso daqui, por exemplo, é uma medida... Não é, tá? Mas vamos supor que isso daqui é uma medida protetiva. Ela salva de um tiro? Não, ela não salva de um tiro. Porém... A mulher com a medida protetiva, conforme eu falei, o único crime que tem na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento da medida protetiva, é algo assim que já leva esse agressor a ser preso imediatamente, tá? Então, isso é um ponto muito positivo das mulheres que têm alguma medida protetiva a seu favor e tem esse descumprimento. Logicamente, se o cara chegar com uma arma de fogo nessa mulher, vocês me desculpem, ela tem que ser rápida, e aí a gente já vai falar sobre as formas de denúncia, ligar 190, acionar o SOS Mulher, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho,
tem que ser rápida nisso. A polícia militar ela é muito efetiva, só que a gente precisa que essas mulheres denunciem. Então, assim, eu vejo que a medida protetiva ela é maravilhosa, ela é sim muito, muito positiva e tem efeito, tá, Núbia? Porém, é só um papel, como eu disse, para um projétil, né, para um tiro, ela não vai servir. Então, se a mulher está sentindo que esse agressor tá rondando ela, tá perseguindo ela, por que ela vai ficar quieta? Por que ela já não chega e faz outro BO? Pede, informa o juiz para que alguém pare ele. Nós temos meio, não só a medida protetiva. Se esse homem está perseguindo muito essa mulher, tem muitos boletins de ocorrência, o juiz pode sim pedir, por exemplo, uma prisão preventiva dele. Tá? Então a medida protetiva ela é muito eficaz. Por favor, quem estiver assistindo não pense que ela não é eficaz, porque ela é e muito. Essa é a importância da denúncia. E mulheres que estão nos assistindo, denunciem seus agressores. Tem mais alguma aí pelo Instagram, doutor? Pelo Instagram não, era só aquela. Mas pra cima teve uma, não tinha? Bem lá em cima? Acho que alguém tinha, eu vi algo que comentaram. Eu subi geral e aí acabou. Vamos ver aqui, gente. Acabou. Não tem mais aqui? O último? Vai. Desculpa, acabei até parando aqui, gente. Bom, então, vamos trazendo perguntas. Tem mais alguma do Facebook? Tem sim. A Júlia Ezequiel, grande Júlia, está perguntando como comprovar a violência psicológica. Júlia, a violência psicológica... Primeiro de tudo, muito obrigada pela sua pergunta. Acredito que o pessoal do Instagram deve ter essa dúvida também da violência psicológica, né? A violência psicológica, Júlia, ela pode estar até incluída na ameaça, tá? Para um boletim de ocorrência. Então, a ameaça, a questão dessa perseguição, essa perturbação de tranquilidade que o homem faz com a mulher. E, logicamente, essa mulher tem que estar indo na delegacia, porque a violência psicológica é aquela que o homem vira e fala assim, você não dá conta sem mim e tudo mais. Eu acho que quando a mulher estiver muito depressiva, pra mim a pior de todas as violências é a violência psicológica. E eu tô pra te falar que, infelizmente, a mulher só percebe ela quando ela tá depressiva. E é muito complicado. Por isso, da importância dos amigos, dos familiares em ver que essa mulher, ela tá ficando mais, se afastando da sociedade, tá ficando trancada dentro de casa, que ela perde o emprego, ou que ela pediu demissão do emprego. Por que ela pediu demissão do emprego se era um emprego tão bom? Então, essa eu vejo uma grande importância em familiares devido a isso, pra estar percebendo. Por exemplo, a violência psicológica, ela envolve com que o agressor ele peça para que você se afaste dos seus amigos, sim. Na verdade, nem que ele vai pedir, viu, doutora? Ele vai dar um jeito de... né? Porque ele vai virar e vai falar assim, olha, eu não gosto da sua mãe, não quero mais ir pra casa da sua mãe. Ele te humilha, ele te persegue, ele te ameaça, te chama de louca. Então, a prova seria nisso. Você tá juntando esse tipo de na verdade, não é nem prova, viu, doutora? É a mulher se dar conta de que ela está sofrendo violência psicológica. Sim. Quando ela se der conta, é boletim de ocorrência na hora, gente. Pedir medida protetiva, afastamento do lar. E hoje, uma das coisas que a Lei Maria da Penha trouxe, que é maravilhosa, é sobre a possibilidade de divórcio já no processo criminal, tá? Não tem partilha de bens, mas tem a possibilidade do divórcio em si. Começa a controlar as amizades, né? Exatamente. Agora, continuando... Tem uma última pergunta do Matheus, se existe alguma tendência de filhas de mulheres agredidas no futuro terem também parceiros agressores. É um ciclo, né? Tem sim, Matheus. Infelizmente é um ciclo do mesmo jeito que os agressores, eles vendo os pais. É muito, muito comum que eles também se tornem agressores. Eis a importância de um tratamento psicológico, psiquiátrico. A mãe que sofre violência doméstica, que ela leve o seu filho a um psicólogo para que ele não seja um futuro agressor e... que essa filha que não procure, porque eu vou falar pra você, é muito normal que as meninas procurem homens parecidos com seus pais, e numa dessa ela vai procurar um agressor também, ela vai procurar um homem que tem impulso mais firme e tudo mais, talvez no começo ela não perceba, mas com o passar do tempo, na hora que ela vai ver, ela já tá tão envolvida com esse cara que é muito difícil de sair desse relacionamento. Doutora, finalizaram as perguntas? Acho que sim. No Instagram também não encontrei mais nenhuma. Se eu pulei, por favor, me dá... Gente, por favor, se tiver pergunta, alguém faça aí. Vamos mudar o nosso tema. Eu queria falar pra vocês só rapidinho, que isso aqui é algo bem rápido mesmo, sobre as formas de denúncia, né, doutora? Para que as mulheres saibam que ela tem aí 180, que é o Disque Denúncia, onde a mulher, ela pode mesmo, vizinhos, parentes,
amigos, pode ligar 180 e fazer uma denúncia anônima, tá, dessa agressão. 190 na hora do ato da violência, gente, 190, não ligue pro senhor. Já teve cliente, doutor, de me ligar e falar assim, doutora, tá acontecendo violência. Ele já ligou 190? Não, eu falei, não, meu amor, eu não sou o Batman, liga pra polícia. Gente, tenha essa consciência, é pra polícia que tem que ligar, não é para o advogado no ato da violência, tá? Depois acione sim seu advogado. E aí então, 190 Polícia Militar. Além de tudo, a mulher pode ir na delegacia, na DDM, tá? Aqui em Jaboticabal temos a DDM ali próximo à praça, como chama aquela praça ali? Não lembro o nome. Tem a nossa delegacia ali próximo ao shopping, ali da Igreja São Sebastião, e tem a DDM, tá? Então você, mulher, na pandemia a delegacia não tá fechada, viu, doutora? A mulher pode ir lá na delegacia física e denunciar e pedir medida protetiva. E se não consegue sair de casa, se tá com medo, existe também a delegacia online. Joga lá no Google, mulherada, delegacia eletrônica, e lá você faz o seu boletim de ocorrência, bem como pede a medida protetiva pela delegacia eletrônica, ok? Além disso tudo, temos também o aplicativo SOS Mulher, que vai tem um botãozinho, a mulher aciona ele, a viatura vai direto para sua casa, você nem precisa ligar o 190. E agora, doutor, temos uma campanha que eu queria falar dela, eu estava muito ansiosa para falar dela. Cadê o... Tá aqui o meu batonzinho vermelho. O que acontece, pessoal? Devido ao grande número de vítimas de violência doméstica, a grande quantidade de casos que está sendo, conforme o Zé tinha falado que ele gosta muito de números, né? Os números de denúncias pelo 90, porque infelizmente caiu o número de boletins de ocorrência em relação ao ano passado. Outro sim, a questão do 90 subiu drasticamente os pedidos de ajuda. E eu falo pra vocês que o 90 é porque tá acontecendo ali na hora, a mulher está desesperada. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o que acontece? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com outras duas instituições, a AMB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil, e o CFF, Conselho Federal de Farmácia, resolveram montar uma campanha Sinal Vermelho, que já estou tentando divulgar aqui na nossa cidade, onde a mulher vítima de violência doméstica, uma nova forma que ela tem de pedir auxílio, ela ir numa das farmácias que adotaram essa campanha, e lá na frente da farmácia vai ter um banner falando que aquela farmácia aderiu à campanha Sinal Vermelho. Eu estou tentando trazer a todas as farmácias de Jaboticabal para que essa mulher, ela consiga, entrou na farmacinha do bairro, doutora, ela vai ter esse auxílio. Atualmente aqui em Jaboticabal, nós já temos a farmácia Bonavida, que fica ali na esquina do Mercadão, e a farmácia 13 de Maio, na esquina do Mercado Dia, do Renato Koga. Renato, um abraço para você que também aderiu à campanha. Eu fui pessoalmente, fiz um treinamento tanto na Bonavida como na 13 de Maio com os farmacêuticos e seus funcionários. E a mulher é simples, gente, tem que chegar na farmácia, lá vai ter alguns batons vermelhos espalhados em pontos estratégicos para essa mulher. Ela vai pegar o batom e vai fazer um X na palma da sua mão e vai estar apresentando ao farmacêutico, balconista, seja lá quem estiver à frente, e simplesmente o que ela faz é mostrar esse X e mais nada. Esse é o sinal. Esse é o sinal. E aí o próprio funcionário, seja atendente ou o farmacêutico que estiver lá na frente, ele já precisa, porque ele já vai estar treinado, ele já sabe o que ele deve fazer, ele vai ajudar essa mulher a não morrer. Então, mais um meio que a justiça acabou encontrando, doutor, principalmente o Poder Judiciário, né, o CNJ, a AMB, em não deixar você, mulher, virar mais um índice governamental. Então, as formas de denúncia que nós temos hoje em dia para a violência doméstica são essas. É o poder público, né, tentando fazer a sua parte aí, né? Exatamente, exatamente. Eu vou ler duas perguntas, acho que tem mais aqui do Instagram, e aí tem uma do Matheus ali que está relacionada a campanha. Aos sinais da violência que Legal. nós vamos falar. O que fazer, o bom de Faro, o que fazer depois de já estar depressiva? Bom de Faro, obrigada aí, boa noite. Depois que a mulher ela tá já num estado depressivo, terapia, né, doutor? E aí eu falo pra vocês que é família, viu, gente? Essa é a importância de família, amigos, Deus. Estarem Deus, Pra exatamente. É algo, eu falo que tem um tripé, viu, doutor? O psiquiatra, o psicólogo e Deus. Mulher vítima de violência doméstica, se tem esses três, não precisa de mais nada.
O Túlio Martins tem uma avaliação psicológica e de personalidade do agressor? Ô Túlio, só mediante terapia, viu? Conforme eu e o doutor a gente está comentando aqui, a vítima ela com certeza vai comentar com pessoas, porque realmente a agressão, o ato da violência ele vai praticar dentro de casa, na hora que só tá ele e o objeto dele, que é como ele vê a mulher. O Fernando, em caso da mãe se recusar a denunciar o marido, podemos acionar o conselho tutelar para denunciar as agressões quando há filhos na casa ou apenas para a Polícia Militar e Delegacia da Mulher? Certo, vamos lá. Quem que fez essa pergunta? Fernando. Fernando, uma boa noite, muito obrigada por estar nos acompanhando. Primeiro de tudo, o Conselho Tutelar é um órgão relacionado a crianças e adolescentes, ok? Ele deve sim ser acionado quando a criança ou adolescente é vítima ou testemunha de algum tipo de violência, ok? Mas isso daí ele vai estar verificando só a criança ou adolescente, ele não vai estar auxiliando essa vítima. Então, assim, a mãe que está sofrendo violência doméstica e a criança provavelmente vai mostrar alguns distúrbios comportamentais, seja na escola, com os amiguinhos, vai estar chorando bastante, não vai estar fazendo a tarefa de casa. Os desenhos que a criança faz. Exatamente. Né? Aí vai dar a professora a perceber que tem algo estranho e eu acredito que o próprio professor estaria procurando, acionando o conselho tutelar para estar verificando o que aconteceu e aí eles vão estar verificando realmente. E se tiver caso de violência, o conselho tutelar, que já sabendo do caso pode acionar a polícia militar, bem como um vizinho dessa mulher, ele pode, né, doutor, que está sofrendo violência doméstica, ele pode estar procurando um 90, 180, a própria delegacia fazendo um boletim de ocorrência de que a vizinha está sofrendo a violência doméstica, para que as pessoas realmente ajudem essa mulher. E conforme eu falei para vocês, nós não sabemos qual é o tipo de perfil desse agressor, por exemplo, dentro da casa. Se ele é um agressor que chegaria ao nível máximo de violência, que é o feminicídio, ou, conforme eu falei para o Zé Reinaldo, se ele apenas pratica as violências quando está ou embriagado ou drogado. O Samuel Vieira, ele faz um comentário aqui, eu acho que está relacionado à violência psicológica, ele fala assim, se na sua opinião, sobre o termo tomara que caia, se é realmente ofensivo ou se existe algum exagero aí. Eu acho que tem que ver muito o contexto, né? Como a pessoa que está recebendo essa frase, né? Esse xingamento, se ela se Samuel, sente... uma boa noite, mas quanto à sua frase, tomara que caia, eu não sei se você está se referindo ao tomara que caia que nós mulheres usamos, né? Uma blusinha, tomara que caia. Ou se seria o tomara que caia e a pessoa utilizando esse termo, exatamente, de uma forma até mesmo agressiva à mulher, de que, conforme eu falei lá dos primórdios, que nos via simplesmente como objeto de fertilidade, simplesmente só para sexo. Então, eu vejo que não é o tomara que caia o culpado da violência doméstica. Inclusive, o estupro veio muito antes que a minissaia, ok? E aí o Matheus, ele pergunta quais os sinais tem que observar, né, os pais no caso, né, se a filha está sofrendo algum tipo de agressão. Eu trouxe aqui alguns sinais, a doutora vai ratificando aí, ou falar, esse aí não é tão comum, né, e a gente vai conversando sobre isso. O agressor, por exemplo, ele tem comportamento controlador, esse é um sinal, né, então sob o pretexto de cuidar, né, de proteger, ele acaba controlando demais as ações da vítima. Aquele relacionamento amoroso que é muito rápido, né? Aquela coisa que assim, como um flash, né? Você é a única pessoa que me entende, né? Vou ficar destruído se você me abandonar. Então tudo que é muito repentino pode ser sinal de violência, né? Que está por vir. Quando o agressor cria expectativas irreais na mulher, né? Ele quer que ela seja a mãe perfeita, a super esposa, né? Amante, amiga, tudo, e a gente sabe que perfeição não existe, né? Quando o agressor tem descontrole emocional, né, o autor da violência, então, ele mostra um certo descontrole para coisas que não mereciam aquela atitude. E aqui eu achei um ponto até interessante, quando o agressor tem crueldade contra animais. É algo que, segundo o autor aqui, indica que essa pessoa, se ele é violento com os animais, de uma forma cruel, né, injusta, ele pode ser violento, então, com a esposa também. Agressões verbais e, por fim, comportamento de negação, né? É isso. Doutora, só falando, o senhor falou dos animais, o senhor achou interessante. Se uma pessoa é capaz de fazer mal a um animal, que são um ser humano. É um animal que não tem, né, é um serzinho irracional que não faz mal para ninguém.
Se o homem consegue dar um veneno pro seu gatinho, né, pro gatinho que pulou o muro e tá lá na casa dele, imagina o que ele vai fazer com a esposa dele. Então, e eu falo que esse tipo de agressor que maltrata animais, doutor, ele é um dos agressores piores que existe, um dos tipos de agressor pior que existe, que é o agressor testosterona, conforme disse o Dr. Roger para mim, que é realmente um dos agressores que é muito fácil para ele matar. Ele chegar no feminicídio é algo muito comum, inclusive ele tem a capacidade até mesmo de se matar, porque esse homem que faz esse tipo de coisa, ele é um homem controlador, ele é um homem extremamente ciumento, que vai tirar a mulher de todos os relacionamentos que ela tem, seja de amigo, seja de família. E aí, ele com essa mulher sendo dele, propriedade dele, e aí voltamos lá nos primórdios do homem vendo a mulher como propriedade dele apenas. Quando essa mulher tenta sair desse ciclo, ele, inclusive esse homem, um dos pontos interessantes, o homem que gosta muito de competição. O homem, ele realmente tem um instinto competidor que eleva o nível de testosterona dele. E quanto mais ele compete, e a mulher por ser o objeto dele, se ele sente que pode competir, ele pode matar essa mulher e se matar posteriormente, porque o nível de testosterona que eleva no cérebro dele é tão... Isso daí é doença, viu, gente? Tem que procurar médico, ok? Pra estar arrumando esses níveis no corpo humano. Eleva tanto... E ele sente um prazer tão grande quando, por exemplo, ele vai matar a mulher. E aí ele não... É como se fosse assim, ó... Uma partida de futebol que seu time tá ganhando, ele tá lá dentro do estádio e ele tá doido na torcida, falando, é gol e tal. É ele dando tiros na mulher, porque ele não sente a diferença dessa energia. E posteriormente ele dá conta até de se matar, porque é algo que ele não... Então isso, conforme eu falei pra vocês, é doença. É um homem que ele tem um nível... de controlar muito grande, então cuidado vocês mulheres, o homem que é extremamente ciumento e que controlador. Esse homem ele é muito perigoso porque ele não gosta de competição. Vocês mulheres que estão nos assistindo, vocês vão reparar isso daí. E uma boa notícia é que não sei se tem cura, mas tem controle. Então tomar cuidado com isso daí, procurar um psiquiatra, um psicólogo que tem tratamento pelo menos. A pergunta do Zé Reinaldo eu acho que vem a calhar porque ela segue o fluxo aqui, porque ele pergunta se o governo poderia agir, orientar, coibir, enfim, prevenir tais agressões. Já vamos entrar então no nosso terceiro ponto com a pergunta do Zé. Como diz a doutora Jaqueline, a Lei Maria da Penha é linda, né? Gente, a Lei Maria da Penha é maravilhosa, vocês não fazem ideia. E ela tem algumas previsões. Ela tem formas de prevenção, Zé e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Existem, entre as formas de prevenção, vamos citar algumas para não ficar chato ficar lendo lei para vocês. Nós temos aí a questão da integralidade do sistema. O que é a integralidade do sistema? É a gente pegar o poder executivo em nível de polícias, ok? Para quem não sabe, as polícias civil, militar, guarda civil e tudo mais, a Polícia Federal, são todas pertencentes ao poder executivo, não é do poder judiciário. Por exemplo, Polícia Civil, que faz esse trabalho judiciário, não é do poder judiciário, é do poder executivo. Então nós temos que ter essa integralidade do poder executivo através das polícias com o poder judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, que entre eles devem ter um trabalho bom e rápido, de ajudar essa mulher, fazer logo uma medida protetiva, não deixar processo na mesa enrolando. E isso daí é uma forma que nós chamamos de integralização desse sistema. Temos também a questão do município. O município tem que estar fornecendo cursos, tem que estar fornecendo sempre palestras sobre o tema, para que a mulher saiba as formas de denunciar, para que ela esteja ciente de que ela tem sim algo que pode auxiliá-la. Temos também a questão de palestras nas escolas, no caso infantil, a gente já começar com uma educação infantil quebrando o machismo, quebrando essa cultura que a gente tem de que o homem tem que gerir o lar, de que a mulher não pode ir para o mercado de trabalho, de que a mulher não pode estudar. Então, são N coisas, conforme eu falei, é linda a Lei Maria da Penha que ela traz para nós, porém, precisamos de que os entes federativos, seja na sua esfera de União, Estados, municípios ou DF, trabalhem, né? E aí a gente tem também lá no final da lei, a gente traz sobre as disposições finais da lei. E ela traz 2 pontos que era o foco-chave da nossa conversa hoje, que seria sobre a casa-abrigo e o Centro de Referência da Mulher. Quando eu fui para o Ceará, no dia 2 de março deste ano, e conheci a Dona Maria da Penha, o que ela me falou? Ela fez assim, doutora, todos os municípios deveriam ter um Centro de Referência da Mulher vítima de violência doméstica.
nós não temos e eu desconheço que nossa região tenha. Para que serviria esse centro de referência? Para que a mulher chegasse nesse centro de referência e pedisse ajuda, por exemplo, tá acontecendo, eu acho que eu tô sofrendo, por exemplo, vocês questionaram bastante da violência psicológica. Como que a gente faz? Se a mulher tivesse um centro de apoio, onde ela poderia, com essa dúvida, se ela está sofrendo ou não, procurar esse centro e questionar com advogado, assistente social e psicólogo se ela está sofrendo aquilo, seria muito mais fácil para ela conseguir enxergar, porque a gente teria profissionais mostrando aquilo para ela. E aí esse centro de referência, a Dona Maria da Penha até me deu a ideia, onde que ele teria que funcionar. Por exemplo, na nossa UPA, doutor. Por que na UPA? Jamais que o agressor iria imaginar que essa mulher iria só no centro de referência. Estrategicamente, numa UPA, por exemplo, essa pessoa vai com uma dor de cabeça, vai levar o filho para uma consulta, vai fazer N coisa, eu tô com cólica, vou para a UPA. Então, lá ela conseguiria, se tivesse uma salinha ali com a disposição de um advogado que vai auxiliá-la, de um assistente social e um psicólogo para poder mostrar realmente como essa mulher deve agir, seria muito mais fácil. Mas isso daí é questão do município. Inclusive, eu no final do mês de março apresentei um projeto de lei junto ao deputado federal Geninho, e estou em contato com o pessoal lá do gabinete dele para que ele para que ele sempre me mantenha informada de como tá essa votação e tudo mais. Porém, gente, com a pandemia tá tudo parado. Vou falar para vocês que os projetos de lei que estão sendo julgados hoje no Congresso Nacional é apenas para auxiliar, para o negócio sair mais rápido. Inclusive tem um projeto que está para sair, já adianto para vocês, não sei se eu comentei com o senhor, doutor, onde eles deram uma misturada, né? Eu falo que o legislador, o poder legislativo, ele não tem necessidade de cursar direito, de saber real como que seria a competência dele. Então ele faz aquilo que ele quer, né? Fala, doutor. Não, só para o nosso espectador, para o nosso ouvinte entender, o porquê desse projeto de lei. Certo, o porquê desse projeto de lei... Será que se a Lei Maria da Penha é tão linda, por que precisou desse projeto de lei? Gente, ela é linda, mas ainda tem lacunas. Tá? Eu acho que todas as leis, não existe lei perfeita, não existe pessoa perfeita. Então, uma forma de tentar sanar essa lacuna seria através sempre de projetos de lei, a gente tentar melhorar a nossa legislação. Então, eu apresentei um projeto de lei onde eu apresentei a alteração de 1, 2, 3, 4, 5 a nível federal, tá, gente? Eu não tenho competência para isso como advogada, por isso que tem que ser um deputado federal ou um senador que teria que... Exatamente. Então eu fui, o Geninho com o maior carinho abraçou o projeto e tá aí lá na listinha, pequena lista de 200 a 300 projetos sobre o assunto violência doméstica para votação. Conforme eu estava falando para vocês, um projeto que tá já para sair sobre pandemia, estão dando uma misturada, viu, doutor? Colocando crianças, independente se é homem ou mulher, idosos dentro da Lei Maria da Penha, que pra mim deu uma misturada e eu sou totalmente contra. Inclusive, se isso daí for aprovado, eu sou a primeira a apresentar uma DIN ao STF, porque tá tudo errado. O teu posicionamento é não com relação à proteção, né? Sim, com relação... Sim, porque assim, gente, a questão do idoso, a questão do portador de deficiência, da criança, a gente tem o ECA que está protegendo ele, nós temos o Estatuto do Idoso que está protegendo o idoso, temos o Estatuto do Portador de Deficiência. Então, eu acho que trazer todo mundo para a LMP, para a Lei Maria da Penha, vai fazer uma bagunça na lei que tá tudo errado. Uma questão técnica, né? É uma questão técnica, cada um seu quadrado, viu, gente? Então, ao meu ver, é isso daí, mas eu trouxe uma coisa importante que foi a obrigação, porque o artigo 35, ele diz que os municípios poderão criar centro de referência, a mulher poderão criar a casa-abrigo. E quando eu falo pra vocês, gente, o poderão não me dá uma certa obrigatoriedade. E um dos motivos de eu apresentar esse projeto de lei é onde eu trago que os municípios, a União, DF, os estados deverão. Eu estou obrigando e eu coloco prazo para a criação tanto da casa-abrigo em todos os municípios do nosso país, bem como do centro de referência. E aí a minha dúvida, quando trocando ideia com o doutor Tiago, foi, mas onde a gente vai tirar dinheiro para fazer isso daí? E agora eu passo a palavra pro doutor, que eu saí despachando aqui um monte de coisa para vocês, né, gente? Deixa o doutor falar um pouquinho sobre como poderiam ser criados financeiramente esse centro de referência, essas casas-abrigos. Pois é. Só reforçando, né? Jabuticabal precisa do centro de referência da mulher. Todas as cidades, gente, um PS aqui. Isso. Existem lugares em que há um grande complexo. Eu estava até comentando com a doutora Jaqueline um pouco antes disso. Aí ela até brincou, falou, nem adianta você falar isso, porque Jabuticabal não vai ter. Não que a gente não quer, gostaríamos, né? Mas, por exemplo, Brasília tem a Casa da Mulher Brasileira.
Então a mulher chega lá, existe, por exemplo, dentro desse local, o promotor já está lá, o juiz já está lá, enfim, a assistente social, a psicóloga. Então ela vai passando como se fosse um ciclo, assim, ó, por todos esses departamentos. Existe, por exemplo, um departamento que encaminha ela para projetos sociais, questão da dependência financeira que a Ana comentou. Existe projeto que capacita essa mulher para que ela, né, adquira um ofício para ela parar de depender do agressor financeiramente. Mas o centro de referência da mulher é algo, seria uma fração disso tudo que eu falei. Então, lá no centro de referência, a mulher chega, ela é atendida pelos profissionais, pela assistente social, pelo psicólogo e pelo profissional jurídico que vai aconselhar, né, vai dizer para ela o que quais os direitos dela, quais as medidas ela deve tomar. Tem um outro ponto que eu achei interessante de uma norma que regula essa questão do centro de referência, é a questão do sigilo, né? A mulher é um sujeito de direitos. Então, quando ela chega, por exemplo, se o centro de referência da mulher atende ela e vai encaminhar ela, por exemplo, para um médico, vamos supor que é vítima de violência, né? Está dentro das 72 horas lá, né, de violência sexual, e vai encaminhar ela para o médico. Esse encaminhamento não pode dar nenhum papel na mão dela, nada tem, inclusive, né? Porque eles falam que o agressor não pode nem saber que ela esteve ali, tamanho sigilo. Agora, como financiar isso é algo que a gente está estudando profundamente ainda, né? Existe o Fundo Nacional da Assistência Social. O município, ele recebe diversas, tem várias fontes de renda, né? Por exemplo, além das fontes ISS, IPTU, enfim, das taxas, né, que o município cobra, ICM, o IPVA, né, o que é o transporte, o imposto de renda, né? Então tem várias, o próprio IPI, o município fica aí com 21,5%, 22,5% do imposto de renda, né? E do ICMS do Estado. Agora, existe o Fundo Nacional da Assistência Social. Esse fundo é algo criado pelo governo federal, aonde há um repasse direto das esferas federal e estadual para o município, para que o município possa gerir. Então, eu entendo que as ações voltadas à criação do Centro de Referência da Mulher, ele está dentro desse Fundo Nacional da Assistência Social e é algo que deve ser aproveitado. Jaboticabal, né, se for, por exemplo, instituído esse centro de referência, por exemplo, na própria UPA, né, num local, uma sala ali, um local discreto, o custo seria bem abaixo do que o centro de referência de excelência, digamos assim, que é previsto na norma técnica que nós lemos aqui um pouco antes, né? Então, dá para se fazer, né, com uma estrutura mais enxuta, é possível, basta aí, então, um pouco, né, de inteligência, talvez, aí, orçamentária. Ação, doutor. Falta um pouco de ação do poder público. Inteligência orçamentária para achar os caminhos, né, para que esse dinheiro seja deixado para isso, e vontade política. Exatamente. Doutor, pessoal do meu Instagram, vou cair aqui rapidinho porque eu tô com 1 minuto e 48 o restante e já tô voltando aqui pra gente encerrar nossa live. Vamos voltar aqui, vamos encerrar, o pessoal do Facebook ainda está acompanhando. Já estamos caminhando pro final, tá, pessoal? Não saia daí, pessoal, continue conosco. Vamos voltar aqui. Opa, cadê aqui? Sair. Vou deixar o doutor. Gente, tô passando um filtro aqui no. O pessoal do Instagram não sai. Tem um filtro, o doutor falou assim pra mim: não, doutor, mas você vai deixar com filtro? Vou deixar ele de batom, tô brincando. Tem um filtro ali. Pra tá. Que já saiu de voltamos. batom. Instagram, voltamos. Então, pessoal, é exatamente isso, né? Falta vontade, né? Falta ação, gente. O poder público é muito importante que nós, como cidadãos, no caso aqui de Jaboticabal, que a gente possa cobrar do poder público essa ação, esse fazer, esse agir. Nós, população, nós exigimos um centro de referência, nós exigimos isso, exigimos uma casa-abrigo. Com certeza, eu acredito que o centro de referência seria de grande valia para N mulheres que estão aí procurando estão precisando de um pedido de ajuda e estão realmente em dúvida, por exemplo, da violência psicológica, se estão sofrendo ou não esse tipo de violência, né, doutor? Essa é a importância. E aí, galera, eu quero dizer para vocês que tá nos acompanhando, o doutor, muito interessante, ele conseguiu um teste para que a mulher faça e realmente verifique se ela está sofrendo algum tipo de violência doméstica. Será disponibilizado em suas redes sociais, né, doutor? Exato. Tem um teste
onde você, mulher, vai estar respondendo ali. Se tiver uma única resposta assim, esse teste, você é vítima de violência doméstica. Você, por favor, procure as autoridades, procure, conforme a gente falou, 18090 SOS Mulher, faça a sua denúncia através da delegacia física ou online. Não se... xizinho também, hein, galera? Pode ir na farmácia. E o doutor também vai deixar para nós um plano de segurança nas redes sociais dele. Bem bacana o que a mulher pode fazer, né, doutor? Na verdade é um checklist, né? Exatamente. Então, pessoal que está aí nos acompanhando, tanto no Facebook como no Instagram, qual o nome que o senhor vai deixar disponibilizado, doutor? Nos dois, eu coloco Instagram o link, e Facebook. Qual que é o seu Instagram, doutor? Thiago Godoy Advogado. Sigam lá, pessoal, aí no meu Instagram, Thiago Godoy Advogado. Verifiquem lá também no Facebook dele, Thiago Godoy Advogado, a página dele do perfil profissional, né, doutor? Exato. E lá vocês façam, mulheres, o teste para ver se vocês já sofreram, se tem alguém na casa de vocês que está sofrendo algum tipo de violência doméstica. Não deixe de fazer esse teste. É muito interessante esse plano de segurança pessoal. É que ele é um pouco extenso, né? A gente acabou não falando, mas ali tem um checklist para você que vive com o agressor, quais medidas você deve tomar. Por exemplo, né, a lista de documentos você tem que dar sempre guardada ali, a chave, avisar alguém, entendeu? Ter alguém na sua retaguarda. Então tem uma série de coisas ali que você pode tomar com relação ao... Na verdade é um plano de fuga, né? Para que se você for necessário, você já sabe o que fazer, os passo a passo, né, para escapar da agressão, enfim, e talvez salvar a sua própria vida, né? Exatamente. Pessoal, uma coisa eu queria pedir a vocês que estão nos acompanhando tanto no Facebook como aqui no Instagram. Por gentileza, assim que vocês puderem, isso daí é rapidinho. Pega seu batom vermelho, você homem da sua esposa, pega o seu batom vermelho, chegando na sua casa, o senhor faz, hein, doutor? Tira a foto e posta, marca @Movimento Coragem, marca meu perfil @JaquePBatista. Faça o X na sua mão, marca também @campanha sinal vermelho. Vamos tentar divulgar essa campanha em nossas redes sociais. Você que está aí nos assistindo, conhece algum farmacêutico, conhece algum responsável por alguma drogaria, seja de Jaboticabal ou região, apresente a eles essa campanha, e se precisar, o Dr. Thiago está aqui, eu me coloco à disposição desse farmacêutico ou dessa drogaria para poder estar auxiliando o que essas pessoas devem fazer para que a gente possa salvar vidas, gente. Eu acho que como cidadãos, não como advogados, doutor, nós temos o dever de salvar a vida do nosso próximo, de salvar aquele que a gente sabe que está correndo um risco. Seja uma criança que está em situação de violência, o idoso que está em situação de violência e a mulher também. E eu vou falar para o senhor que de todas as violências, a violência do idoso é muito simples, vai todo mundo, né? Baixa todo mundo na casa da pessoa, porque é um idoso, coitadinho, realmente, coitadinho do idoso que não consegue se defender. A criança, a mesma coisa. Mas e a mulher? Então eu acho que é por isso que as campanhas no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher são tão fortes e constantes, porque nós não temos esse auxílio da sociedade, não vê a mulher como um ser tão fraco como uma criança ou um idoso. Então por isso que temos aí uma lei forte que está pronta para ser colocada ali no caso concreto, caso fosse necessário. E conte conosco, com certeza, o que vocês precisarem. Pessoal, é isso. Eu vou pedir para que você compartilhe esse conteúdo. Eu tenho feito algumas lives, tenho publicado alguns textos que tem relação a soluções para a cultura, soluções para a saúde. E aqueles conteúdos também salvam vidas, porque a boa gestão pública ela pode salvar a minha e a sua vida. Mas esse conteúdo de hoje, mais do que nunca, né? Esse salva a vida diretamente, né? De repente alguém que está passando por isso pode ter acesso a esse conteúdo e pode ter respostas, enfim, um incentivo para que ela possa sair do ciclo da violência, né? Exatamente. Então não esqueça de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Quem não acompanhou aí a nossa live desde o início, na rede social do Dr. Thiago, ele vai estar disponibilizando essa live, ok? Para quem está no Facebook, aqui no cantinho, ó, tá os perfis da doutora Jaqueline, tá? Você pode estar seguindo, você, né, segue tanto o perfil pessoal dela quanto do Movimento Coragem, que a doutora Jaqueline encabeça aí, algo muito maravilhoso e lindo, né? Assim como a Lei Maria da Penha, você possa estar então, acompanhando o trabalho dela nas redes sociais também. E também aproveito para informar aí o pessoal, convidá-los quarta-feira. Já vou fazer um merchan, tá, doutora? Aqui na sua live, vou aproveitar quarta-feira. Claro. Eu vou fazer uma live junto com a doutora Andréia, delegada, e com o Vitório, nosso pré-candidato à prefeitura,
Vitória de Simone, vamos estar falando sobre violência doméstica. Antes que vocês perguntem, né, que fica aí algo engraçado, não vou sair para nada de candidata, já tem gente, recebo N coisas. A minha intenção realmente não é política, não é financeira, é apenas de salvar vidas, é ajudar você, mulher que está precisando de ajuda, é você que está precisando de informação. Eu acho que tentaram... Não, doutor, não, política não. Mas eu digo a vocês que a nossa sociedade, eu acho que as mulheres começaram a ter mais espaço na sociedade quando ela começou a ter conhecimento. Uma sociedade inteligente que tem conhecimento vai longe. Informação. E é o que tentam tirar de nós, viu, doutor? Infelizmente, tentam esconder N coisas. A violência doméstica é uma cifra negra, a gente não tem realmente os dados da violência hoje em dia, mas uma coisa que enquanto eu viver, eu vou lutar, vai ser pela defesa do direito das mulheres e principalmente pela vida dessas mulheres, porque sim, nós exigimos respeito, exigimos igualdade, merecemos isso daí, somos seres humanos também. Muito bem. Obrigada a todos, obrigada a você que nos acompanhou até agora pelo... Mãe, um beijo! A minha mãe estava me acompanhando. A família está em peso aqui também. A família do senhor também, uma boa noite a todos os familiares aí, doutor Tiago. Obrigada, Zé Reinaldo, que eu conheço. Um grande abraço, uma boa noite a todos, uma boa semana. Boa semana, boa noite. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Até mais. Até mais.